Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui. Hoje o Bitcoin fez um movimento aí de alta interessante, tá? Ainda não quer dizer que retomamos uma tendência de alta ou revertemos a tendência, mas pode ser o início de um pensamento diferente em relação ao que o mercado vem mostrando esses dias, tá? Vou fazer uma análise em relação ao momento do mercado atual depois dessa alta. E cara, se você for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Canal no YouTube, canal na Odyssey, grupo no Facebook e o canal do Telegram, que eu sempre esqueci de falar, mas enfim. O canal do Telegram também tá na descrição, tá? Então só chamar a vinheta da FTX aí antes da análise, valeu? Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 de taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e entraremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Beleza, então bora para análise aí. Antes de mais nada, cara, não esquece, tá? Se inscreve no canal, dá uma força, tá? Clica no sininho, ajuda o canal a crescer aí, e também dá o like, tá bom? Dá um like aí para ajudar o vídeo ter um alcance mais bacana. Se você gosta das análises, dá uma força aí. Valeu? Então vamos lá, ó. Quanto à análise aqui do Bitcoin, a gente tem aquela cunha que eu havia comentado com vocês, né? Que inclusive estava mostrando um desgaste do preço nesse momento. O que me fazia pensar, inclusive, talvez em breve numa puxada de tendência de alta. Até o momento, a gente não tem ainda uma reversão de tendência claramente dita, tá? Então a gente precisa ver alguns padrões aqui, principalmente rompimento de LTB, pivôs e tudo mais, para a gente poder ter, sim, uma expectativa interessante. Então aqui a gente tem o mercado vindo aqui nessa parte de cima do canal novamente, sabe essa parte que tem aqui? Então a gente tem ele ameaçando vir para essa parte novamente. Se você for notar e eu traçar aqui, por exemplo, um canal dentro dessas duas linhas medianas, ó, o preço ele chegou a bater justamente nessa resistência do meio. Então sempre respeitando aquela ideia de ir buscar um topo ou ir buscar metade da linha. Então ele veio buscar essa resistência aqui do meio. E vale perceber também que aqui tem sido, pelo menos durante a queda, né? Deixa eu ver aqui, ó. Trazer para cá. Um pouquinho mais para dentro. Aqui, ó. Se contar do dia 28 até aqui, até o dia 21, tá? Quase um mês aí de mercado. Esse é o segundo nível de mais movimentação, tá? Na verdade é o primeiro de contar do dia 28. Um pouquinho mais para trás, se a gente pegar desde o dia 10, é o segundo, tá? Então aqui a gente tem um nível de forte movimentação do preço, que foi justamente os 49,185, que é onde foi muito negociado. Então a gente tem a POC aqui como uma resistência também importante. E vale lembrar também que em cima daquelas médias móveis que a gente estava analisando no vídeo de ontem, olha aqui a média móvel também, a de 100 períodos de 4 horas também servindo como resistência, mas ele começando a querer fazer uma pequena alta em cima da média de 50 períodos. Então estamos com alguns sinaizinhos ainda. A tendência principal ainda é de baixa, tá? Então não se engane, a gente ainda tem uma tendência de baixa, porém a gente tem o preço começando a querer fazer um desgaste em cima de tudo aquilo que ele vinha mostrando nos últimos dias, né? E começando a querer fazer uma demonstração de força, talvez aqui inicie até um fundo duplo e tudo mais, mas aqui vamos lá, ó. Então a gente tem aqui o preço igualando esse último topo aqui, o que ainda não caracteriza uma tendência de alta em nenhum tempo gráfico inferior a 4 horas, tá? Mas aqui a gente tem muitas resistências muito próximas, tá? Então isso dificulta bastante o movimento. Então a gente tem essa daqui e a gente tem essa daqui. Então o que me faz acreditar que o quê? Se a gente for subir, a gente pode até fazer um movimento explosivo, mas a gente deve vir retestar qualquer uma dessas regiões. Então se o mercado for fazer, por exemplo, um pullbackzinho nessa região aqui, testando essa região de topinho anterior também, ó, para ele vir aqui e tentar romper essa LTB, se ele fizer um ruído nessa LTB aqui, a gente pode ter sim o mercado segurando em qualquer um desses níveis e começando a querer fazer um pullback
para depois ele começar a pensar em subir de novo. Depois dessa subida que ele começar a fazer fora da CLTB, a gente começa a ficar um pouco mais otimista, tá? Por enquanto ainda é caça-fundo, tá? Embora a gente tenha cenários que façam a gente pensar numa tendência de alta, então volto a enfatizar esse cenário aqui que a gente vive aqui com a LTB, tá? Esse triângulozão aqui, o mercado retestando essa LTB aqui para talvez fazer um rompimento para cima e sair rasgando tudo. Eu tô de olho nessa possibilidade pra caramba, tá? Então aqui você vê que o mercado ele começou a querer deixar essa LTBzinha para trás. Ó, então aqui a gente traçou os fundos aqui, conectando os topos, ele começou a querer deixar isso aqui para trás. Talvez ele venha aqui para funilar e ele começando a querer fazer um cenário de alta a partir daqui, a gente sim pode começar a pensar em ficar mais otimista com o preço, tá? A gente vai ter ainda essas regiões aqui de 58 e 60 mil dólares como grandes resistências, tá? Então vai ser um ponto difícil. Porém, aqui a gente vê que a gente começa a ficar acima dessa região da POC, que vem sendo muito negociada, tá? Então se a gente pega um tempo gráfico maior aqui, tá pegando desde janeiro, tá? Na verdade, desde o dia 15 de dezembro, tá? Então quase um ano de movimento. Nós estamos nesse momento na região que o preço foi mais negociado no ano, tá? Então, desde esses movimentos aqui todos, aqui é onde o Bitcoin foi mais negociado o ano inteiro, é justamente onde a gente está. E nesse momento a gente está um pouco acima da região que ele foi mais negociado. Então, se eu trazer aqui para trás, você vê, ó, ele foi mais negociado, pera um pouquinho, deixa eu trazer aqui assim, aqui ó. Ele foi mais negociado nos 47.902 mais ou menos. A gente está em 48.589. Então, são regiões que a gente está começando a querer retomar. Então, não estamos mais abaixo dessa região. Estamos acima da região mais negociada do ano. Na verdade, 47.865, tá? Desculpa. Então, estamos acima da região mais negociada do ano nesse momento. Porém, ainda temos a influência da tendência de baixa. Mas, caso o mercado comece a fazer topos e fundos ascendentes aqui em tempos maiores, a gente começa a ficar otimista para a continuidade da tendência de alta e o preço começar a dar aquela esticada bonita que todo mundo quer ver, tá? Então, o mercado deu esse chorinho todo aí, mas dá para ficar otimista ainda com o que está para vir, tá bom? Então aqui, vamos ficar de olho nessas regiões de 49, 50 mil dólares, né? 50 mil, 50.800, 52. Pode ser regiões que numa esticada, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa LTB aqui, então pode ser regiões que numa esticada o preço possa vir bater em qualquer uma dessas regiões, até nessa região do 53, que é uma região que eu já tinha marcado antes, né? Seria até mais interessante se ele viesse buscar o 53, porque ele estaria fazendo um topo mais alto que esse daqui, né? E aí a gente fazendo um pullback por aqui, para essas regiões aqui, a gente pode de repente fazer um rompimento de topo, e aí a gente começa a ficar super otimista com a alta novamente, porque a gente não tem mais esse canal de baixa pesando tanto. O único ponto desse canal de baixa, o último topo que tocou LTB nele ainda foi esse dos 60 mil dólares. Então, enquanto a gente não reverter os 60 mil dólares, a gente continua com risco de o mercado vir aqui, chegar perto dessa região aqui, e aqui ele começar a querer devolver um pouco mais, de repente ele vem no lenga-lenga chato, começa a lateralizar por aqui, e aí vai, haja saco, tá? Então, seguro mesmo, só estaremos se a gente deixasse o último topo para trás, o último topo que tocou LTB, e de preferência fizesse um pullback para subir. Então esse aqui foi o último topo que tocou, tá? Até o momento, então seria justamente o ponto chave de virada. Esse ponto chave ele poderia fazer uma mudança se, de repente, deixa eu trazer para cá, aqui ó, se de repente da onde nós estamos aqui, o mercado ele visse aqui testar a CLTB, falhasse, começasse a querer fazer uma queda, e aí de repente daqui ele pode começar a querer fazer uma tendência de alta. Aí o último topo que tocou a LTB vai ter sido esse daqui, tá? Aí dessa região aqui. Então ele passando essa região, a gente pode ter sim continuidade da tendência de alta, mesmo com 60 mil dólares aqui na frente, ele não teria mais o mesmo peso que teria se a gente superasse essa última região, porque a gente estaria fazendo um topo mais alto do que o topo anterior, e de fato do que o topo anterior, porque por enquanto esse aqui é o topo anterior. A partir do momento que a gente faz igual a esse fundo ou faz um fundo mais baixo, esse aqui está sendo o topo anterior. Então
A gente tem que fazer essa reversão de tendência para começar a pensar de fato numa reversão do mercado. Então, a ideia não é caçar fundos e topos, tá? Nunca foi. Então, eu ainda tô meio que, né, observando um pouquinho de longe. Eu entrei parcialmente depois desse rompimento, mas aquele negócio que eu sempre falei, que eu costumo fazer, inclusive, que é daquela estratégia holding, eu entrei com uma parte, tá? Não entrei pesado, não entrei com a mão super pesada, eu entrei com uma parte que não me afeta, uma parte que não me deixa agoniado, uma parte que me deixa tranquilo. Eu entrei com uma parte do capital aqui. Se o mercado vier ir para baixo, eu vou perder muito pouco, só que se ele daqui ele resolver fazer um pullback aqui e começar a subir, eu vou começar a fazer devagarzinho, acrescentar mais posição e vou acrescentando mais posição para ir entrando com um saldo médio a favor da tendência e numa dessa pegar um movimento interessante de alta. Beleza? Então, só passando para vocês, é um movimento sim que é interessante, é um movimento sim que a gente não descarta, tá? Porque ele é um movimento que ele pode iniciar sim uma perna de reversão de tendência, mas ainda ele não iniciou nada, ele ainda está segurando no topo anterior, ele ainda está fazendo, não rompeu o SLTB ainda, ele precisa fazer rompimentos de resistência, de repente bater nos 53.600, fazer uma retração em 50 para depois romper o 53, tá? Então aqui, por exemplo, é sair daqui, vir buscar os 53, voltar nessa casa de 50, 61%, por exemplo, e aí romper. Aí a gente começa a ter sim um cenário de fato de alta, tá bom? Começando a se formar. Então, é o que a gente precisa ver para o mercado por enquanto. Até o momento ainda vale cuidado, vale atenção, porque a tendência principal, como eu disse, ainda é de baixa. A gente ainda está sobre a influência da tendência de baixa, que é muito forte, tá? Até o momento. Mas o mercado começa a querer dar um sinal aí de respiro. E também, pelo menos eu não estou muito preocupado por enquanto com o S&P. O S&P ele sempre deu aqueles movimentos mais prolongados, tá? E, sei lá, é muito comum você pensar que o S&P vai derrubar pra caramba e acaba não derrubando. Eu prefiro olhar para o Bitcoin com calma e de repente utilizar um stop. Se de repente o S&P começar a influenciar o Bitcoin, vai bater no meu stop, eu vou ter uma perda, mas uma perda bem controlada. Mas se o S&P não acabar afetando, o que é a maioria das vezes, ele fica sempre numa tendência forte de alta, a gente sim pode continuar seguindo uma tendência de alta numa boa. Então eu não tô tão ligado assim no S&P no momento, porque eu acredito que sim, o S&P ele tá no momento tipo, muito normal. Inclusive, deixa eu mostrar aqui só um detalhe para vocês. Aqui, ó. Esse é o gráfico do S&P. Então ele faz essas correções, mas repara que ele está sempre num movimento muito forte de alta, tá? Então é muito comum às vezes você pensar que o S&P ele vai cair, tá? E de repente ele continua subindo. Então tem um esforço brutal do governo, né? Para não acontecer nada de tão sério. Aqui, por exemplo, ó, foi agora na época do Corona. Isso sim foi uma queda do S&P. Assim como acho que 2017, se não me engano. Ó, então são poucas as quedas mais bruscas do S&P. No geral ele anda sempre desse jeito aqui. Então por que lutar contra a maior parte do tempo que o mercado anda desse jeito? Sabe? Uma hora em que ele demonstrar um movimento um pouco mais anormal, como esse daqui, por exemplo, como esses movimentos aqui, ó, aí a gente pode ficar um pouco mais esperto. Por enquanto ele está na subidinha de sempre, que ele sempre faz. Então se você ficar tipo com receio de entrar por S&P, pode ser uma baita bobeira, tá? Então, use stop no Bitcoin. Se for estopado no Bitcoin e o S&P estiver corrigindo, aí você se preocupa um pouco mais, mas por enquanto acho que dá pra ir com calma. Valeu? Vamos só olhando o Bitcoin com calma. S&P, por mais que tenha influências de bastante coisa aí, pelo menos está seguindo firme e forte, tá? Segurando aquela região. Então, vamos ver. Beleza? Então, galera, a análise de hoje, espero que tenham gostado. Cara, não esquece, dá o like, se inscreve no canal, dá uma força. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.